Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Borderlands, filme dirigido por Eli Roth. Pessoal, que fiasco foi esse? Negócio inacreditável. Vamos conversar sobre isso a partir de agora, então. Antes, deixa eu dar o contexto, porque Borderlands é uma franquia que já está consolidada no mundo dos games. É uma franquia que o primeiro jogo, eu me lembro lá em 2009, no lançamento, conseguiu uma repercussão extraordinária e desde lá existiam várias propostas, inclusive para adaptação no cinema. Nós estamos naquela era, de que cada vez mais franquias consolidadas no mundo dos games acabam recebendo adaptações. E aí entra muito naquele meio termo do que fazer para agradar o fã que já conhece o game e para trazer, quem sabe, um futuro consumidor. O primeiro plano da Lionsgate, ainda em 2015, era fazer um filme com classificação indicativa maior, lidando com todo um cenário de violência, que faz todo sentido para quem já conhece Borderlands. Corta para 2020, um novo projeto dirigido pelo Eli Roth, que aí acaba sendo afetado pela pandemia. Eles anunciam, inclusive, a Cate Blanchett como uma super novidade, e desde aquela época eu já estava muito na dúvida de como é que os produtores conseguiram fechar contrato com a Cate, e além disso, a Cate não parece ter muita conexão com o cenário de Borderlands, mas poderia ser uma aventura na filmografia, algo diferenciado. Filme que é produzido pelo Avi Arad. Na época do anúncio de Zelda, eu mencionei, olha, eu não tenho expectativa para nada que o Avi Arad acaba assinando atualmente, especialmente para adaptação de games, porque ele é um profissional que entrou naquela dinâmica do mercado de buscar por uma franquia de apelo no mundo dos games e tentar, de algum modo, lucrar o máximo possível nos cinemas, sem conhecer base, sem nada, tudo pelo dinheiro mesmo. Mas enfim, em 2021 as filmagens começaram e por 2 anos o filme foi um grande ponto de interrogação na indústria cinematográfica de Hollywood, porque ninguém sabia nada, ninguém tinha atualização, não se tinha novidade sobre lançamento, sobre material de marketing, até que no ano passado o filme entrou em refilmagens com algo gritante. O diretor ele simplesmente não compareceu às refilmagens. O diretor estava envolvido com outro projeto, Thanksgiving, que eu comentei aqui no canal, e deixou Borderlands para outros profissionais. E nesse período de 2021 até o lançamento, agora em 2024, várias outras coisas aconteceram. Troca no profissional responsável pela composição da trilha sonora, roteirista que sai, crédito de roteirista para uma pessoa que ninguém conhece. Enfim, Borderlands, quanto à produção, tá tomado em caos. A ideia mesmo, então, da Lionsgate era de lucrar em cima dessa franquia consolidada no mundo dos games, com uma experiência familiar, leia-se PG-13 nos Estados Unidos, e da Gearbox, produtora do game, de expandir a sua base de alcance, de conseguir também, como eu disse, novos fãs. Vai vendo, novos fãs. Eu realmente, assim, eu imagino a pessoa que vai no cinema, nunca ouviu falar em Borderlands. Quem sabe a criança, o jovem, vai pro cinema, olha um filme desse e eu acho que a pessoa não tem vontade de entrar no Google e procurar Borderlands. Ainda mais pegar o jogo. É um filme que ele afugenta justamente a pessoa do material base. Porque eu acredito que o fã mais fiel de Borderlands vai concordar comigo que o jogo nunca se destacou pela sua narrativa envolvente, pela história que tinha para contar. Na verdade, Borderlands se destaca por outras questões. Em primeiro lugar, a estética, essa combinação do faroeste com a ficção. Você poderia destacar o gameplay, a intensidade dos tiroteios, a questão dos objetos e falar das personalidades com as suas habilidades únicas. De muito boa fé, eu pensei que eles pegariam essa questão das personalidades e desenvolveriam no filme. Conhecia Borderlands já, mas o que eu encontrei? Bom, o que eu encontrei no filme foi uma continuidade retroativa em que uma informação básica sobre a característica de uma personagem acaba se tornando a principal surpresa, o que eu considero inacreditável. Então, provavelmente um filme que o fã vai odiar, provavelmente um filme que quem não conhece Borderlands também não vai gostar, e a diferença do elenco super estrelado e dos milhões que a Lionsgate gastou nesse elenco aqui não faz diferença alguma. Era melhor ter focado numa produção diferente, mirando justamente no que Borderlands é como game, na questão da irreverência também, do humor, e nada disso se aproveita aqui.
Eu confesso que eu não consigo me lembrar em uma adaptação de game de tantas decisões erradas no elenco. A Jamie Lee Curtis está muito mal no filme. O Kevin Hart ele interpreta o Kevin Hart novamente aí para Borderlands. E a Cate Blanchett é inexplicável, na verdade, a participação dela. Né? Aquele filme que você, no futuro, analisa a filmografia e diz assim, poxa, a Cate Blanchett é uma lenda do cinema já, uma atriz super consagrada. Como é que ela entrou nessa aventura? Ela disse que foi por conta da pandemia, do isolamento da Covid, que ela queria um novo desafio. Isso aqui, o que é Borderlands, na verdade é aquele papel para tentar apagar no futuro, né? Tentar esquecer um erro dentro de um determinado contexto. Que coisa ruim. A caçadora de recompensas Lilith, interpretada por Cate Blanchett, é contratada para resgatar Tiny Tina, interpretada por Ariana Greenblatt, filha do CEO da Atlas, interpretado por Edgar Ramírez, que foi sequestrada pelo ex-mercenário Roland, interpretado por Kevin Hart. Mas logo a situação ganha um rumo diferente e Lilith precisa cooperar com mais pessoas esquisitas para lidar com a verdadeira ameaça da Atlas. Por ser um filme gravado na pandemia, pode buscar por todo o referencial lá do período da retomada das gravações, do distanciamento, das produções dentro do estúdio e mesmo com as refilmagens, nada mudou. Aliás, esse é um dos filmes que você consegue distinguir perfeitamente uma cena da gravação original e uma cena da refilmagem. Tem coisas de caracterização que eles mesmos não fizeram força alguma para ter atenção ao detalhe. Era mais ou menos assim, tem que fazer uma refilmagem, vamos lá e vamos acabar o mais rápido possível. Então nós temos uma historinha base que é de um sequestro e a partir disso mais informações sobre a Atlas também e a tentativa de montar uma super equipe de personalidades diferentes em torno de uma cooperação. O sonho de quem escreveu esse filme era ter um Guardiões da Galáxia para se chamar de seu... Só que o resultado é catastrófico. É impressionante como a produção se arrasta por decisões estúpidas e tenta fazer o possível para gerar uma diferença a partir da interação, a partir de um objeto, quem sabe lembrando alguma coisa dos games. Aliás, eu tenho sérias dúvidas se os produtores pegaram Borderlands para jogar ou assistir alguém jogar, ou se pegaram imagens isoladas para ter como referencial na construção dos sets. Em muitos momentos, o diretor ele até tenta criar essa sensação do universo Borderlands que você conhece nos games. É o único ponto positivo no meio disso tudo. Tem uma característica do cenário pós-apocalíptico muito único para Borderlands e também da tentativa de desenvolver parceria a partir da desconfiança. Só que aí entra o maior problema de todos, as atuações. Existe um trabalho de maquiagem para tornar tudo mais próximo dos games e depois uma desolação com a capacidade nula de criar um dinamismo semelhante ao gameplay. Por que eu digo isso? Porque vamos pegar cenas de ação, todas elas estão picotadas, são mal montadas, contam com um ADR, que é aquela regravação ainda, horrorosa para ditar o que deve acontecer. Então você vai ter frases do tipo, olha, tem que ir por esse caminho aqui, tem que pegar tal objeto, tem que falar com tal pessoa para resolver o objetivo X. Para fazer jus ao cachê da Cate Blanchett, ela ainda tem uma camada extra na condução que ela explica para o espectador detalhe por detalhe do que está acontecendo e de qual é o risco. E tem uma questão da característica que acaba sendo omitida, que é tão básica, mas é tão mal aproveitada. Vem como um elemento de virada, de surpresa, e é tão mal feito que eu fiquei realmente muitas vezes envergonhado. Tem a questão do humor e irreverência, características de Borderlands. Em muitas cenas existe aquele silêncio meio que esperando uma reação positiva do espectador com risada, e no cinema existia um silêncio constrangedor. O Claptrap, que é chatíssimo, e tá, isso segue os games, né, mas que tem a voz do Jack Black, tem algumas frases horrorosas, são frases que buscam realmente assim, estimular a questão da vergonha alheia de como alguém escreveu isso. Por isso que tem a teoria, né, não confirmada, ainda na data que eu estou gravando esse vídeo, que um dos roteiristas deixou o projeto e tirou o seu nome, ficou com vergonha do que estava sendo escrito em Borderlands e acabou colocando um pseudônimo, porque se você for procurar por informações sobre o outro profissional acreditado no roteiro, não tem nada. Ou seja, Borderlands não tinha uma história para contar. Tem uma história de sequestro, que aí forma uma parceria, uma tentativa de criar uma variante de quarta divisão de Guardiões da Galáxia, uma tentativa de girar por um mundo que lembra
o cenário de Borderlands, mas com aquela tela verde já que você espera, que virou padrão justamente nesse período de 2021 com a desculpa da pandemia. E eu nem vou abrir para falar do trabalho horroroso do Eli Roth como diretor, porque ele mesmo abandonou o filme nas refilmagens, né? Ele mesmo deve ter alguma dimensão da bomba que é Borderlands, sem dúvida alguma um dos maiores fiascos de 2024, que entra, na minha opinião, naquela lista de piores adaptações de games de todos os tempos, o que eu lamento bastante. Para Borderlands, nota 2. Se era para fazer um filme pro fã, erraram, mas erraram totalmente. Não era pro fã, isso a gente sabe. Se era para fazer um filme para estimular uma nova geração a conhecer Borderlands, criar uma experiência familiar, eles erraram muito também. Então eles tinham essa ideia de que as pessoas comprariam o ingresso por causa do elenco super estrelado, e não é assim que funciona. Existe um desrespeito pela base do game, existe uma tentativa de aproveitar, quem sabe, algumas características de Borderlands e enfiar de qualquer maneira em 1h30. É horrível, gente. Por isso que eu falo, fiasco total. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!